Estamos de volta com a UIC, muito obrigado a todos que nos acompanham. E agora para o nosso painel de discussão sobre o ecossistema de startups no agro, eu quero convidar Chico Jardim, General Partner da SP Ventures, e também Mariana Bonara, CEO da Bart Digital, Guilherme Raussi, diretor de novos negócios e contas corporativas da AgroSmart, e Érica Moran, CEO da Emprenha. Eu passo agora a palavra ao Chico. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marco, obrigado. De volta aqui. Gui Raussi, prazer. Érica, Mari, prazer estar com todos vocês aqui. Queria começar, a gente vai falar bastante aqui sobre as vantagens e desvantagens do ecossistema, a importância do ecossistema para construir empresas que deixam um legado importante e positivo, que nem o que vocês todos estão construindo, e passar para vocês falarem um pouquinho, primeiro, da companhia e o quão importante, em qual ecossistema vocês estão inseridos, né? E o quão importante foi isso, né? A Érica estando num dos principais ecossistemas de ciência para pecuária do país, o Gui no cinturão do IoT entre Campinas e Itajubá, e a Mari, obviamente, no SRP Valley de Londrina, tá bom? Gui, quer começar? Pode ser. Tudo bem, gente? Boa tarde. Bom estar com vocês aí, entre vários conhecidos, né? Fica mais confortável o bate-papo aqui. Bom, para quem não conhece, a AgroSmart é uma plataforma de agricultura digital, onde a gente vai desde a coleta do dado ali no campo, a gente tem sensores para fazer isso, conectados aí sem precisar de internet, imagem de satélite, integrações com outras plataformas, e a gente gera recomendações tanto para o produtor, e aí desde recomendação de manejo da irrigação, toda a leitura dos sensores, alertas agroclimáticos, e hoje também um trabalho muito grande com as grandes empresas, onde a gente gera informações para a cadeia. Então, trabalho desde as agroquímicas, ajudando nesse processo aí de levar serviço para os agricultores, grandes fazendas, grandes grupos, com a cadeia de produção de alimentos e bebidas, a gente tem um trabalho muito forte hoje, e aí conectando com o pequeno produtor, que a Rosana trouxe um pouco desse trabalho que vai ser feito com o Facebook, a gente tem aí uma vasta experiência em projetos com Nestlé, com Coca-Cola, numa pegada muito de rastreabilidade, sustentabilidade, e mais recentemente, começando a trabalhar aí com o mercado de crédito e seguro rural também, com o Bradesco, que é o nosso grande parceiro. A gente está completando 6 anos, né, Chico? Então, aí, 6 anos foi semana passada, então a gente pôde viver essa evolução do ecossistema, participamos da construção de vários deles, né, como uma das primeiras empresas, e para a gente gerou, obviamente, vários frutos, vários aprendizados que eu vou compartilhar aí mais para frente com vocês. É importantíssimo frisar isso. A AgroSmart tem sido uma das empresas que tem conseguido alavancar essa questão das redes do ecossistema, né? Então, uma empresa que tem um DNA de software, hardware e telecom de Itajubá, da Unifei, conseguiu se inserir no programa de aceleração da Baita dentro da Unicamp, que é outro polo fortíssimo de Deep Tech, e ali encontrou a sua base, né, de talento, capital humano, e depois foi cofundadora, empresa âncora do Pulse em Piracicaba, né? Então, realmente uma companhia que tem alavancado, além de ter sido acelerada e parte da turma da Thrive, que é uma das principais aceleradoras de agtech do mundo, na Califórnia, no Vale do Silício. Então, é um case muito especial para o Gui depois explorar em mais detalhe. Érica, a Emprenha nasceu, você e o Marcelo, 2 PhDs da Unesp Jaboticabal, uma das melhores universidades do mundo em ciências veterinárias, mas fazendo parceria de propriedade intelectual com a USP Ribeirão, e realmente se alavancando bastante no ecossistema, né? Conta pra gente um pouquinho o quão importante isso foi e o que vocês têm de raiz no ecossistema. Realmente, a Emprenha é uma empresa voltada para a biotecnologia, principalmente do segmento de reprodução animal, e agora nós estamos indo para a reprodução também, né, partindo para os primeiros testes pré-clínicos para a reprodução humana. Fizemos uma série de pesquisas, a gente tem alguns produtos, né, relacionados à reprodução. Então, um deles, que é o nosso carro-chefe, é uma proteína recombinante que a gente, quando colocada no procedimento seja de inseminação artificial, de transferência de embrião, você aumenta a taxa de prenhez de qualquer mamífero. Isso foi uma inovação bastante radical e ela é disruptiva. Nós temos hoje patenteado isso em mais de 17 países no mundo, e a ideia sempre foi
vir com inovações que realmente auxiliassem o mercado, né? No nosso caso, a pecuária, que nós somos muito mais para a pecuária do que para lavoura, vamos dizer assim, né? As nossas respostas, vamos dizer assim, né, acabam sendo muito mais no segmento da pecuária, na parte animal, vamos colocar. E lógico, estamos desenvolvendo outros produtos. Essa proteína, ela, na verdade, acho que foi um filho, né? O Chico sabe bem disso, porque a gente fez o pedido e a gente teve aí alguns anos, né, discutindo com o Ministério exatamente por não ter nada semelhante no Brasil nem no mundo, eles não conseguiam nos classificar, então a gente não conseguia registro, mas graças a Deus agora no fim do ano, né, saiu e nós começamos aí a comercialização do produto e com uma pegada bastante importante nesse segmento. Então, essa é o DNA da Emprenha, é buscar respostas e principalmente tentar aí aumentar a produtividade e a produção do pecuarista e do produtor, né, em geral. E a Érica tocou num ponto bem importante aqui, que é a ausência da integração do agente regulatório com o ecossistema, né? Então, quando a gente vê alguns ecossistemas, eu lembro que eu estava participando de um Fórum Econômico Mundial na China, e a gente viu o pessoal do FDA e do USDA americano participando dos painéis e participando dos ecossistemas de inovação, né? Entendendo que o setor público, nesses casos, tinha que estar presente no polo de alta tecnologia e alta invenção para poder auxiliar essas companhias com fast track, porque realmente o agente regulatório acaba sendo um grande asfixiador de inovação, né? E esse talvez tenha sido, assim, o time da Emprenha, a gente percebeu como investidor, tirou de, não vou dizer que tirou de letra, mas tirou muito bem o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora a nível mundial, que muda o paradigma na pecuária mundial, patenteou isso no mundo todo, teve a patente depositada primeiro nos mercados lá fora, Estados Unidos, e depois, no Brasil ainda está a sair de vista o processo. Então, o aspecto regulatório aqui é muito distante dos ecossistemas, né? Nesse caso, tanto o MAPA, mas também poderia ser a Anvisa, quanto o INPI para poder conceder o direito da patente e trazer um pouco de segurança jurídica, né? Nossa, é bem isso mesmo. Acho que você tocou, esse é o ponto. Acho que muitas vezes as startups, elas têm um produto, elas têm uma tecnologia, poderia estar em uso, o país poderia estar ganhando, né, de todas as formas, mas eu entendo, precisa existir o regulatório, mas ele não pode ser um entrave, ele deveria andar assim de lado a lado conosco para que a gente para eles conseguissem se atualizar e ter aí uma agilidade maior nas inovações. Porque o que é de rotina segue o jogo, mas as inovações, elas realmente precisam ser olhadas de outra forma e com mais agilidade. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, o Ministério liberou e nós vamos que vamos. Só precisou correr não 42 quilômetros, foi uma maratona de 84 quilômetros, só isso. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Então, corremos e graças a Deus chegamos no final. Aí, já que a gente está falando de governo e o quão fácil é lidar, vamos passar para a nossa Mariana Bonora, fundadora da Bart Digital e CEO, também inserida num ecossistema de altíssima tecnologia e potencial empreendedor no agro, que é o SRP Vale, né? Que é capitaneado e liderado pelo nosso colega Jorge, que falou há pouco tempo. E a Mari também tem, além de um ecossistema onde ela está inserido, ela também tem um desafio de construir um ecossistema envolvendo agentes regulatórios, bancos, investidores, financiadores, indústrias e produtores, né? Deixa ela contar um pouco da história dela, os desafios e o quão importante a inserção no ecossistema tem sido. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com tanta gente importante na história da Bart, Chico, Jorge, o Pompeu, e tantas pessoas que a gente admira bastante.
Bom, a BART é uma empresa que surgiu para tornar o processo de financiamento agrícola mais digital, né? E quando você fala em tornar qualquer processo mais digital, na verdade, a gente está visando uma redução de custo operacional e uma aceleração, né? Porque quando a gente fala em financiar o produtor tem janelas de aplicação de insumos, ele tem tempo para tudo e ele não pode ter um atraso no recebimento. Então, todo o atraso com burocracia, todo problema com burocracia reflete a produtividade. Então, é um tema bem sensível ao campo. A nossa atuação ela é basicamente direcionada a otimizar o processo de formalização das garantias, dos recebíveis e das garantias envolvidas no processo de financiamento. Quando a gente fala nas garantias agrícolas, a gente tem muitas vezes uma burocracia que desestimula as operações muito pulverizadas, e é aí que a BART entra, né? A BART consegue tornar todo esse processo de emissão de recebíveis, garantias, registros, padronizar o documento, a gente consegue ter um sistema que permite aos financiadores da cadeia agrícola, seja um distribuidor de insumos, uma trading agrícola, um fundo de investimento, uma securitizadora, banco, qualquer player, a gente consegue criar esse ambiente para que ele origine todas essas garantias que vão basear, né, o financiamento do produtor rural. Bom, já que a gente está falando de regulamentação, não tem como, né, a gente não pegar o gancho. A BART foi criada, né, no mercado brasileiro em 2016. Em 2016, as pessoas basicamente nem assinavam contrato digitalmente, né? A gente tinha que rubricar e assinar tudo, apesar da gente ter uma regulamentação que viabiliza isso há mais de 20 anos. Então, quando a gente falava em recebível, garantia eletrônica, registro eletrônico em cartório, era papo de startup mesmo, né? Todo mundo via isso como algo muito longe de ser atingido. Mas a gente sempre acreditou, e mais que acreditar, a gente fez estudos da legislação, a gente sabia que era possível, e desde 2016 a gente sempre trabalhou no mercado privado, né, buscando credores que entendessem essa abordagem da regulamentação, de que era viável sim, e eles poderiam acelerar o seu processo por meio dessa digitalização do seu processo de financiamento. Não foi um trabalho fácil, né? A gente sempre tem aí o mercado com medo de testar novas teses, principalmente jurídicas, porque, querendo ou não, isso reflete na segurança do recebimento da dívida, né? Mas nós tivemos parceiros extremamente importantes na trajetória da BART. Eu acho que aqui falando, né, de corporações, Open Innovation, é extremamente importante a gente falar como as corporações são importantes para as evoluções, para as transformações que as startups se propõem a trazer. Não adianta a gente ter aqui todo mundo vendendo seu foguetinho, né, querendo, se ninguém quiser ir à Lua. Então, todos esses parceiros corporativos que nós encontramos na nossa jornada e toparam testar, levar essa inovação para o campo, foram essenciais. Bom, a gente está inserido em vários ecossistemas, mas certamente a gente precisa falar do ecossistema aqui do norte do Paraná, da SRP. Como o Jorge mencionou, a BART surgiu em um hackathon, foi o primeiro hackathon Smart Agro de Londrina e do Brasil. Nós não ganhamos o hackathon, mas nós acreditávamos muito na ideia, a gente trabalhou bastante, tivemos muito apoio do pessoal aqui da região e decidimos seguir com a trajetória da empresa, e depois disso a gente participou do processo de criação do Pulse também, estivemos na primeira turma acelerada, e depois também fomos investidos pela SP Ventures, então a gente tem bastante orgulho da nossa história de estar dividindo a tela com vocês aqui hoje. A Mariana comentou sobre Open Innovation. Seria justamente a minha pergunta, né? Eu ia perguntar para vocês a relação de vocês com Open Innovation, a importância que isso teve na história dessas empresas, e porque a gente vê um mercado aquecido, né? A gente mapeou 622 relacionamentos de Open Innovation com empresas do agro. Queria saber se vocês reparam também o quão aquecido que está esse mercado de inovação e a relação das empresas de vocês com Open Innovation. Pode ser? Eu dou até um passo atrás e falo, as 3 companhias são fruto de Open Innovation. A Mari nasceu de um hackathon entre 2 grandes companhias, ela vai poder falar melhor, a IBM e a BASF, ou a Bayer, se não me engano, não me lembro. A Érica
foi um processo de engajar a universidade para poder co-desenvolver uma tecnologia junto na porteira aberta, Emprenha, e a AgroSmart, que tem como um dos seus principais potes atacar as grandes companhias que querem inovar além da sua porteira. Então, eu vou deixar os três falarem, mas eu te adianto, Marcão, as três companhias são cases de Open Innovation que talvez 10 anos atrás a gente não teria tido pelas práticas não serem aceitas. Excelente. Vamos ouvir. Bom, vou começar aqui então, já que eu estou com o microfone ligado. Para a gente foi essencial, como eu mencionei, né, até dando continuidade, mas eu vejo que esse ano passado, as corporações, as grandes empresas, elas se abriram ainda mais, né, para esse Open Innovation. Até 2018, por aí, por mais que se falasse muito em grandes corporações usando startups para testar novas soluções, eu ainda via muita, né, acho que a gente, né, via muita empresa que queria testar inovações, mas queria testar inovações de algo, uma empresa mais consolidada, coisas prontas. Eu acho que demorou um tempo para as corporações entenderem que trabalhar com startup, principalmente com um produto novo que a startup está colocando no mercado, é uma construção, né? E a construção, ela nem sempre é um caminho linear. Então, nesse Open Innovation, nesse teste de novas tecnologias, muitas vezes o resultado pretendido não é atingido de imediato. E se a grande corporação não tiver essa visão, essa tolerância, vamos dizer assim, ao processo de construção, a errar, aprender, consertar, etc., talvez fique um processo um pouco frustrante. Então, acho que é extremamente importante empresas já virem para essa Open Innovation com essa mentalidade de teste, de construção. Muito bom. Eu vou complementar aqui, Chico. Eu concordo com a Mari, eu vejo dois momentos muito claros. Esse de alguns anos atrás, onde tinha muita curiosidade, todas as grandes empresas com essa pressão de que precisava inovar, tinha as startups surgindo, principalmente no agro, que foi depois do boom das fintechs, das health techs, etc. Então, tinha muito apetite, mas tinha essa desconfiança, né? Tinha eu quero conhecer os profissionais dentro, também não sabiam trabalhar com as startups, não tinham o conhecimento, não falavam a mesma língua que a gente, né? Então, isso gerava um pouco de choque, projetos que às vezes começavam com piloto, mas ninguém sabia o que ia dar. E aí, nos últimos anos, a gente viu uma maturidade bem maior do corporate venture, digamos assim, né? E dos programas de inovação aberta. Realmente, as empresas entendendo melhor esse processo, entendendo, como a Mari falou muito bem, que talvez as métricas aplicadas ao business tradicional não poderiam ser aplicadas, num primeiro momento, a esses novos projetos que estavam sendo criados com as startups. E agora eu vejo um momento muito claro onde as grandes empresas, pelo menos do agro, falando das agroquímicas, das grandes revendas, vendo que elas ainda detêm boa parte do relacionamento com o produtor rural. Então, é através delas, através das cooperativas, que essas novas tecnologias vão chegar, e aí essa parceria, eu acho que está se tornando cada vez mais fluida nesse sentido. Através delas que elas vão levar as agtechs como serviço para os seus clientes, até porque hoje dentro do ecossistema aí do agro, produzir é uma parte, né? Tem comprar o insumo, tem contratar o seguro rural, captar crédito, monitorar garantias, é todo um escopo muito maior, né? Aquisição dos insumos via marketplace, vender sua safra. Então, é um ecossistema que transita entre vários players e a gente está plugado, acho que agora de uma maneira mais fluida, azeitou um pouco as engrenagens aí entre todo mundo. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Vocês acabaram, né? Quando falou em primeiro, acabam englobando, e é bem isso mesmo. A gente tem visto, ainda que no meu caso, né, em específico, acaba sendo, são produtos, então precisa regulamentação, assim como o de vocês, mas você tem a necessidade de seguir ter um by the book, vamos dizer assim. A gente tem visto, sim, que a utilização das startups ela tem sido vista, né, pelas grandes companhias com outros olhos, e isso é muito interessante, é muito válido. Eu acho que, primeiro, porque a gente tem uma dinâmica melhor para solucionar isso. Eu acho que solucionar problemas, a gente tem uma agilidade maior. Eu sempre brinco que as grandes companhias, elas precisam pegar o
a assinatura até da moça que está servindo o cafezinho, porque tem todo um histórico. E a gente tem uma agilidade maior, que isso acaba ajudando e influenciando muito. Então, concordo com o que vocês falaram e é bem isso mesmo. E aí, pessoal, pensando nos atributos de um ecossistema que deveria fornecer talento humano, deveria oferecer capital financeiro e acesso ao mercado, desse tripé, o que vocês acham que é mais importante? O que vocês acham que o ecossistema de vocês está trazendo para a mesa hoje? E o que falta dentro desse tripé? Só lembrando, talento, capital humano, capital financeiro e acesso ao mercado. Uhum. Difícil, hein? Se pudesse escolher todos, mas eu acho que hoje, acho que depende um pouco do estágio que está cada startup, né? Depende um pouco aí do estágio de desenvolvimento. Eu acho que no ponto que a AgroSmart está hoje, o acesso ao mercado hoje é um principal, né? A gente já tem uma solução validada, já tem um Product Market Fit, a gente precisa capilarizar essa solução. Então, a gente está conectado com os parceiros que podem usar a nossa solução, e levar isso para a ponta, como eu disse. Quem tem acesso ao produtor hoje na ponta são as empresas tradicionais do agro, o comprador da matéria-prima, uma empresa de alimentos e bebidas. Então, a gente não vai adotar a mesma estratégia que essas grandes empresas usam, de ter gente no campo batendo porteira para fazer isso. Então, hoje, no estágio que a gente está de empresa, o acesso é um dos principais. Mas acho que, obviamente, o capital faz diferença. Às vezes você tem uma solução fantástica, e aí é um capital, às vezes, pequeno para aquilo alavancar, faz diferença entre matar uma ideia, um potencial ou não. E capital humano tem sido um desafio gigantesco para a gente. Contratação, a gente está always hiring aí, buscando pessoas que estejam dispostas a entrar nesse desafio que é tocar uma startup aí no dia a dia, mas que estejam com esse mindset pronto para trabalhar no nosso mercado, de aprendizado, de erro, que é bem importante. Hoje eu diria que a gente tem uma escassez aí de talentos no AgTech, na minha visão. Então, também eu acho que o ecossistema ajuda nisso, né? Pegar os talentos que estão surgindo nas universidades. Eu acho que eu estudei na Exalc, né? E 10 anos, quando eu me formei, não ouvia falar desse tema de startups. E hoje já vejo. Obviamente, a Exalc está inserida no AgTech Valley, mas quem estava se formando ou ia trabalhar lá na agroquímica, ou ia para uma carreira tradicional. O empreendedorismo não era incentivado, e isso mudou totalmente. Então, essa ponte entre universidade ou pesquisa ali com o mercado é fundamental também hoje do ponto de vista de talentos mesmo. Super em linha. E aí até uma coisa também que a gente está começando a ver aqui, né? Teve o case da Strider sendo comprada pela Syngenta, mas eu acho que é uma coisa que vai estar muito mais presente nos próximos meses, para não dizer anos. É a última parte do ecossistema, que é o acesso à liquidez para colaborador, para founder e para investidor, né? Que são as empresas do ecossistema que, numa estratégia de Open Innovation, adquirem, né, as startups para comprar produto, para comprar time, para comprar acesso ao mercado. Mas passo a mesma pergunta. Mari Bonora. Eu acho que o Gui foi muito preciso quando ele falou que depende do estágio da startup. E aí eu acredito que depende também do estágio do ecossistema, né? Eu acredito que todos os ecossistemas começam com uma movimentação de primeiro mostrar para as pessoas o que é empreender, o que é uma startup. E eu comecei assim, né? Em 2015, participei do primeiro Startup Weekend em Londrina, então sou super fruto dessa movimentação que o pessoal fez aqui na região. Mas depois que as pessoas, né, já começaram a empreender, criar startups, eu acredito que a gente passa, sim, por um momento de busca de capital financeiro para investimento na startup. O capital humano, acho que é um desafio nacional, assim, a escassez de mão de obra é muito grande, principalmente mão de obra tecnológica, desenvolvimento, TI, mas a pandemia também ajudou a gente a talvez não superar esse problema, né? Mas a gente nacionalizar todos os problemas. Agora a gente não tem, talvez a gente consiga contratar pessoas de outras regiões e está escasso em todo lugar. Então, não sei se só o ecossistema conseguiria resolver. Agora, acesso a mercado, cliente, venda e negócio é extremamente importante, principalmente para esses ecossistemas fora das capitais de estados.
E é isso que faz uma startup permanecer onde ela nasceu, é o fato dela ter cliente ali, ela poder fazer vendas ali, ela ter até um aeroporto com boas conexões, e eu acho que isso é extremamente importante para o fortalecimento do ecossistema. Eu vejo que Londrina tem caminhado muito nesse sentido. Aeroporto nós já temos, né, ele vive fechando quando tem nuvem, mas nós já temos. Nós temos, Londrina está numa posição geográfica muito boa, né? Então nós somos uma das primeiras cidades no sul do país, então tem várias corporações agrícolas que montam escritórios regionais aqui, então a gente também está numa posição privilegiada, mas o fomento ao negócio, né? Startup vendendo, eu acredito que é o principal para qualquer ecossistema. Concordo contigo. E você tocou num ponto importantíssimo. Eu não conseguiria imaginar o Gui fazendo o trabalho que ele está fazendo, no nível de excelência que ele está executando, se ele não pudesse ter Viracopos ali em Campinas, pegando o voo, tem voo direto para Rio Verde, Sorriso, Rondonópolis, Primavera do Leste, etc. Né? Ou seja, a infra para mobilidade de pessoas, que obviamente pré-pandemia era maior. E você bateu um ponto, né? As grandes crises, elas são solo muito fértil para a construção de grandes companhias que, né, dividem épocas. E você tocou nos pontos, Mari. Primeiro, você tem normalmente uma disponibilidade maior de capital humano para poder empreender e trabalhar. Segundo, você tem um enfraquecimento das empresas estabelecidas. E terceiro, você tem mudanças comportamentais, né? E essa crise veio com esses 3 elementos fortíssimos, né? E no aspecto humano, você poder contratar e trabalhar com gente de qualquer região do país, para não dizer do mundo, né? Então, free movement of labor realmente veio para bater. E você, Érica, de Jaboticabal, o que você acha que é o ativo mais rico que o ecossistema te dá? Eu sei que investidores de Jaboticabal tem pouco, então só sobra mercado e talento humano, né? Não, com certeza. E eu acho que, lógico, depende muito, muito, né, do grau que, como vocês falaram, que a startup está. Mas eu acho que, no final do dia, sem esses 3 elementos, são os 3 pilares, né, que você precisa. Não adianta nada eu ter o investidor, não ter como comercializar ou não ter recurso humano. Então, eu acho que realmente é difícil você falar, não, escolhe um né? E porque realmente eu acho que eles se complementam. Eu acho que eu preciso de talento humano para conseguir ter um bom produto, para conseguir fazer a venda e chegar no mercado. Eu preciso de dinheiro para contratar pessoas boas para poder chegar no mercado. Então, eu vejo como um ciclo realmente, um precisando do outro e eleger um só, né? Eu tenho vocês, né, como investidores, e sim, aqui a logística é mais, apesar de eu estar perto de Ribeirão Preto, Jaboticabal é uma cidade pequena, mas a gente tem aí aeroporto, mas é o que a gente estava falando, hoje é nível nacional e quem sabe mundial, né? E recursos humanos, que eu acho que é difícil em qualquer lugar a gente conseguir captar. Então, na minha visão, não sei se é essa a resposta que você queria, né, Chico? Um só, eu acho que está muito intrínseco, está muito interligado, principalmente se você já está com uma startup que está indo ao mercado, que está realmente já colocando um produto no mercado. Eu acho que precisa realmente dos 3. Super em linha, Érica, concordo 100%. E, pessoal, com isso a gente está chegando aqui no nosso limite do cronograma. Queria agradecer todo mundo. Então, a gente teve aqui 3 expoentes de 3 ecossistemas. A gente começou a apresentação hoje falando que o Brasil tem hoje o maior movimento descentralizado de agtechs do mundo, comparado com Israel, comparado com os Estados Unidos. Nenhum lugar tem tantos ecossistemas e com tanta qualidade de empreendedores e deals, e agora tudo acontecendo com muita força, muita velocidade. A gente teve 3 representantes de 3 ecossistemas diferentes, um na pecuária, um no Ag Fintech e um no Ag Digital. Então, também eram 3 negócios diferentes, com raízes
países diferentes e públicos diferentes, mas que todos dependem de um ecossistema, de muitas peças, né? Dependem do capital financeiro, dependem do capital humano e dependem dos agentes do mercado, seja setor público, sejam grandes contas, que é uma característica do agro. O agro é uma cadeia ultra integrada e global, né? Da originação do grão até a distribuição do alimento na ponta, né? Seja as tradings, seja as indústrias, seja o produtor, seja a empresa de logística, seja os financiadores como bancos, ou seja os gestores de risco como seguradoras. É tudo muito integrado. E essa turma aí que está criando as novas empresas do agro e garantindo a nossa nova produtividade. Muito obrigado, Mari, Érica, Gui. Foi uma honra ter vocês aqui e com isso passo para o Marcão. Obrigado, Chico. Obrigado também, Érica, Mariana e Guilherme, pela participação. Desejo muito sucesso para vocês. E com isso nós concluímos mais uma sessão de Open Talks Live aqui da All Week.